Na Europa, em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia e as negociações, parece-me que estão gradualmente enlouquecendo quando se trata da posição em relação a Moscou. À primeira vista, é o que parece pelas últimas notícias. O Kremlin confirmou que a França restabeleceu o diálogo com Moscou e o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que simplesmente não poderia agir de outra forma. Porque é preciso conversar com Putin. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia declarou que a Europa está preparando uma lista de concessões que a Rússia deve fazer para encerrar a guerra e retomar o diálogo. Não se sabe quando essas concessões serão anunciadas. Enquanto isso, a União Europeia apresentou recentemente seu 20º pacote de sanções antirrussas. E esse pacote deveria reduzir significativamente a receita do Kremlin com a venda de petróleo. A União Europeia quer substituir o limite de preço do petróleo russo por uma proibição da prestação de serviços necessários para o transporte do combustível. Isso pode, de fato, bloquear o acesso dos petroleiros russos ao Mar Negro e ao Mar Báltico. Mas no último momento, 2 países europeus se opuseram, afirmando que, nesse caso, eles próprios perderiam receita. Dizem que isso seria um passo severo demais contra o agressor russo. Então, o que ocorre na Europa, considerando que Lavrov já ameaça o continente com guerra? Vamos discutir isso juntos. Meu nome é Alexei Peti, vamos conversar sobre esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Peti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, recentemente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que Moscou responderá com todos os meios disponíveis em caso de ataque vindo da Europa. Sim, o Kremlin ameaça a Europa com guerra, mas disfarça isso como uma resposta. Bem, como vocês lembram, pela lógica do Kremlin, não foi a Rússia que atacou a Ucrânia, mas sim o contrário. A Ucrânia atacou a Rússia, e a Rússia foi forçada a se defender. E então, Sergei Lavrov declara, cito, se de repente a Europa cumprir suas ameaças de se preparar para a guerra contra nós, colocar isso em prática e começar a atacar a Federação Russa, o presidente Putin disse, isso não será uma operação militar especial da nossa parte, será uma resposta militar completa com todos os meios que temos à nossa disposição. A própria Rússia não pretende atacar a Europa, isso não nos interessa nem um pouco. Lembro que esse mesmo Sergei Lavrov dizia o mesmo em relação à Ucrânia. No início de 2022, ele garantia que a Rússia não pretendia atacar a Ucrânia. Atacou. E, finalmente, ficou claro como exatamente o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, está ganhando seu dinheirinho do Kremlin. Após a declaração de Sergei Lavrov, todos os propagandistas russos agora destacam isso. O líder europeu Viktor Orbán disse que os líderes europeus pretendem se preparar para uma possível guerra com a Rússia já até 2030, passando para uma economia de tempos de guerra. Parecia que após tudo isso era hora da Europa reagir à ousadia da Rússia e agora tomou uma decisão. Recentemente, a União Europeia propôs um novo pacote de restrições contra a Rússia, mas não avançou além disso. Grécia e Malta se tornaram os principais obstáculos para a proposta da União Europeia de substituir o limite de preço do petróleo russo, ou seja, o teto do preço do petróleo, por uma proibição na prestação de serviços necessários para o transporte do petróleo. Grécia e Malta expressaram preocupações de que essa mudança possa afetar o setor de navegação europeu e os preços dos energéticos. E a Grécia. Grécia e Malta pediram esclarecimentos sobre as propostas de imposição de sanções contra portos estrangeiros por manusearem cargas de petróleo russo, e o aumento da fiscalização sobre vendedores de navios para reduzir petroleiros na frota clandestina de Moscou. Bem, como dizem, quem não deve não teme, ou seja, aqui Grécia e Malta meio que se entregaram. Lembro que na semana passada, a Comissão Europeia propôs substituir o atual teto de preços para o petróleo russo por uma proibição de instalação. Essa proposta, que afetará as empresas de seguros e de transporte, reflete as dificuldades em usar o teto de preços para reduzir significativamente a receita de petróleo de Moscou. A nova proposta é o elemento central do 20º pacote de sanções da UE contra Moscou por sua invasão em grande escala à Ucrânia. A implementação da nova proposta também dependerá do apoio dos países do G7, que juntos estabeleceram esse teto de preços no final de 2022, mas por enquanto os Estados Unidos ainda não tomaram nenhuma posição. Substituir isso ou não substituir? Ao mesmo tempo,
O novo pacote de sanções da UE inclui uma proposta para impor restrições a várias empresas na China e em outros países que fornecem à Rússia componentes-chave para a indústria militar. Esse pacote também é direcionado contra operadores de criptomoedas e um pequeno número de bancos na Ásia Central e no Laos que ajudam Moscou a contornar as sanções. Além disso, a União Europeia propôs pela primeira vez usar seu instrumento contra a evasão de sanções, que proibirá a exportação de máquinas-ferramenta e determinados equipamentos de rádio para o Quirguistão. Mas aí a Alemanha já diz que teme que isso possa afetar as relações bilaterais com o Quirguistão e que as relações com o Quirguistão são muito importantes para eles. Então continuaremos fornecendo as máquinas para eles repassarem aos russos, ignorando isso. Mas não é só isso. Hoje, o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, informou que a França e a Federação Russa retomaram os contatos em nível técnico, mas Moscou ainda não vê vontade de Paris em organizar uma conversa entre os dois líderes. E mais tarde, a retomada do diálogo foi confirmada pelo presidente francês Emmanuel Macron, argumentando que isso se deve a uma nova fase da guerra russo-ucraniana. A seguir, vou citar Macron. Queremos delegar essas discussões a outra pessoa. Mas nossa posição geográfica não vai mudar, gostemos ou não da Rússia. Não, ela continuará aqui hoje e amanhã. Líderes europeus precisam participar do processo de paz. Os Estados Unidos afirmam estar prontos para ajudar a encerrar a guerra, mas não pretendem negociar os prazos de entrada da Ucrânia na União Europeia. Em nome dos membros do bloco, trata-se de questões de autoestima. Por isso é necessário retomar o diálogo entre a União Europeia e a Rússia, mas de forma construtiva e sem pressionar a Ucrânia. Por um lado, é possível entender o desejo de Macron, mas ele não quer entregar todo o diálogo com os russos e americanos. Ainda mais quando se trata da arquitetura de segurança europeia. Mas a Rússia usa esses contatos, até mesmo insinuações sobre esses contatos de outra forma. Agora, o mesmo Sergei Lavrov afirma que Moscou supostamente mantém contatos secretos com alguns líderes europeus. Por que isso está sendo feito? Para semear discórdia entre os europeus e talvez com a Ucrânia? Em seguida, uma citação. Não vou esconder, temos contatos com alguns dos líderes da Europa. Eles mesmos ligam e pedem para não divulgar essas conversas. Alguns até aparecem aqui em Moscou e entram em contato conosco de forma clandestina. Ao mesmo tempo, as declarações dos líderes europeus durante esses contatos fechados e confidenciais não diferem em nada do que eles dizem publicamente. São os mesmos apelos. Precisamos agir e acabar com isso. Mas a Europa adotou uma posição de distanciamento negativo, que consiste em buscar uma derrota estratégica da Rússia. A posição deles é a seguinte: a Ucrânia não pode perder, a Rússia não pode vencer. Caso contrário, a Europa perderá credibilidade. E tudo o que eles estão fazendo agora é para não permitir que sejam frustradas as negociações que aparentemente começaram entre nós e os americanos. E agora representantes ucranianos também estão se juntando a eles. Bem, aqui é importante notar que, mesmo segundo as palavras de Lavrov, nas reuniões, os europeus não mudaram sua posição. Ela é inflexível. A Rússia não pode vencer de jeito nenhum, e isso é bom. Nesse sentido, estou um pouco tranquilo quanto aos contatos da equipe de Macron com os russos. É improvável que alguém ali vá trair a Ucrânia. É importante lembrar que os europeus também têm interesses próprios, que devem ser considerados. Mas esse jogo com as sanções, ora aplicamos, ora não aplicamos, e ficamos contando dinheiro, quem vai lucrar com isso? Isso sim parece cínico. Vou deixar reticências. Dê sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se você achou este episódio interessante e útil, pode apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube com sua doação, com sua inscrição. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Por hoje é só, cuidem-se, tchau a todos, continuação.